Machado Simão. Professora Selma Machado Simão. Ô, Selma. Combina com José Luiz da Conceição. É verdade, é verdade. Ô, Selma, eu estou muito feliz de estar falando com você. Primeiro porque nós somos amigos, né? Já se conhece há muito tempo. E antes de falar com você, a gente sempre se encontra no mercado, uma hora ou outra, a gente nunca sabe direito a história da pessoa. Daí eu levantei aqui que a Selma Machado Simão possui graduação em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes. Especialização em Arte e Tecnologia pela Faculdade de Belas Artes. Especialização em Expressão Criativa pela Faculdade de Ciências da Saúde. Mestrado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp. Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora do Instituto de Artes da Unicamp. Ou seja, quando eu comecei a ler, eu comecei a ficar bem pequenininha assim, porque você é uma gigante nessa área de arte e tal, e também como pessoa. Então, eu tinha muito o que falar com você, e já fazia muito tempo que eu estava no seu laço, que eu quero falar com a Selma, eu quero falar com a Selma, falar com ela, não só pela sua importância como professor acadêmico, mas principalmente por você me tolerar todos esses anos. E o mais bacana de tudo é o seguinte: quando eu comecei a tirar minhas primeiras fotografias, foi com uma maquininha chamada Tuca. Essa maquininha, eu fiz as minhas primeiras experiências ainda no ginásio. Então, aquilo, para mim, foi mágico, o resultado, como é que a foto ficou, as pessoas que estavam na foto, o time de futebol das meninas, os meus amigos, aí, aquilo me contagiou e eu fiquei emocionado. Só que quando a gente vai caminhando na estrada da vida, chega uma hora que você não sabe o que você quer. Você não sabe se você quer ser astronauta, se você quer ser jogador de futebol, se você quer ser médico, se você quer ser ascensorista de elevador, se você quer ser advogado, se você quer ser motorista de táxi, você não sabe. Então, a cabeça do jovem fica muito sem noção. E muitas vezes a pessoa acaba tomando uma direção de tanta pressão, que acaba fazendo qualquer coisa e foi lá na frente fica frustrado. E nessas conversas que nós tínhamos no Colégio Global, porque naqueles anos de 1980, você era a minha professora de publicidade, propaganda, lá no Global. E como você sempre foi muito envolvida com arte, sabia explicar direitinho e tal, aquilo foi mexendo bastante comigo, e até que eu tive a liberdade de um dia falar com você sobre essas coisas. E entre essas coisas que nós batemos no papo, eu falei, eu não sei, acho tão legal fotografia, acho que eu vou estudar fotografia, Daí você, não, vai estudar sim, vai ser legal, beleza. No dia seguinte, você aparece lá no colégio, trazendo esse livro, e me deu esse livro com uma dedicatória. Ao Zé, com carinho, Selma, 2/12/81. Então, aí, naquele dia, você falou assim, olha, está aqui um livro para você começar a mexer, a estudar um pouquinho, quem sabe, né? Eu fui estimulado a fazer meu curso de fotografia. Daí eu larguei a máquina Fuca, daí fui atrás de outras coisas, comprei minha máquina e fui fazer o meu curso de fotografia. E as primeiras... Que honra minha, né, Zé? Que honra ter assim, incentivado um profissional do seu tamanho, com seu talento.
Fico Não, feliz. mas as minhas primeiras cobaias como fotógrafo, que a gente erra muito quando está começando, foram os amigos. Então, eu pegava você lá na sala de aula, pegava os colegas lá e ia treinando com a maquininha lá e aquilo fui guardando as fotos, fui guardando. Então, nos seus exercícios lá de professor, você estava sempre dando aula e tal, e eu clicando, clica aqui, e lá ia tendo essas fotos que eu vou ter mostrar. Meus primeiros amigos lá, retratados por mim, algumas coisas que deram certo, algumas coisas que deram errado. Lá. Agora, você arriscou de uma forma que eu fiquei até meio com muita responsabilidade. Por quê? Chegou um dia que uma das nossas professoras, que era sua amiga, a Graça, ia casar e vai num fotógrafo. Eu disse, você está tirando foto. Então, eu fui fazer o meu primeiro casamento. Não sei se ficou bom, se não ficou, eu tudo nervoso. Ainda você acreditando no meu jeito de ser fotógrafo. E acabei virando fotógrafo. Então, eu te agradeço por você ter mostrado um caminho para mim e eu não ter virado astronauta, não ter virado um advogado, não ter virado um médico, porque eu não seria feliz. Então, você me ajudou a fazer uma escolha feliz. E a minha caminhada começou a partir daí, eu virei É, fotógrafo e estamos aqui conversando. Só que você virou essa gigante. que nada. Olha, o Brasil é que agradece, viu? Não sou. É o Brasil que agradece ter um profissional como você. Agora, gigante, José Luiz. Assim, a gente é todo mundo igual. A gente estuda muito, se dedica muito, porque a gente gosta, tem uma paixão pelas coisas, né? Eu tenho uma percepção de que, assim, no ensino de arte, que é onde é a área que eu mais me dedico, além de ser uma artista visual, é, é necessário que a gente tenha uma visão horizontal com os nossos estudantes. A gente não tem que ter pedestal, nós não temos que nos posicionar num lugar mais alto, superior, encastelados, né? Na nossa vida acadêmica, nas coisas que a gente já fez. Eu acho que não é por aí. A gente não vai avançar enquanto civilização se a gente for pensar assim. Então, não tem nada disso de gigante, não. Não, mas você é uma pessoa muito querida e eu sou muito grato. E nessas nossas caminhadas pela vida, e nesses esbarrão que a gente às vezes se encontra no som do supermercado, e vai lá e encontra, tem uma coisa assim que, pô, somos fruto dos anos 70. Praticamente bebemos da mesma fonte no mesmo bairro que a gente morava, lá na Vila Amazônia. Agora, como é que foi que a Selma, menininha ainda, teve seus primeiros passos nessa direção da arte? O que foi que te influenciou? O que foi que te despertou para aquela menininha se interessar em estudar artes? A história é assim bem na infância, na tenra infância, né? Eu sempre gostei de desenhar e tal. E meu pai foi um grande incentivador. Ele comprava uns livrinhos que na época a gente fazia umas bolinhas e uns risquinhos e saía uma pera, por exemplo. Sabe, o passo a passo do desenho e tal. E eu de pequenininha lá, sei lá, acho que minha mãe falava que era com 5, 6 anos, eu já estava lá rabiscando, através desses livrinhos que meu pai me trazia. Ele foi assim, ele viu, ele despertar em mim essa vontade. E aí eu segui meus estudos, sempre gostando de pintar, desenhar e tal. Aí eu lembro que na época que eu estava no antigo ginásio, né? Que nós somos dessa época do ginásio, tinha um professor que gostava dos meus trabalhos, também me incentivava bastante, só que ele temia pelo meu futuro. Então ele dizia: vai fazer arquitetura, porque, sabe, você vai fazer
naquela época era artes plásticas, né? Nós não tínhamos esse nome artes visuais ainda. Enfim, Eu fazia ginásio, artes. são parentes. Que ginásio que era? Onde que era? Qual que era a escola? Isso foi em Itanhaém, porque eu terminei meus estudos em Itanhaém, né? Eu mudei com a minha família para lá, no primário, no antigo primário, que hoje é educação básica, né? Ensino básico, e terminei meus estudos lá e depois saí de lá para vir fazer a faculdade aqui em São Paulo. Mas Itanhaém, então, Itanhaém ficou famosa, né? Por causa daquela novela Mulheres de Areia. isso, ainda tem a estátua lá, até hoje, desde a época da novela, Ah, na é? Praia dos O rapaz que Pescadores. fazia as esculturas de areia, né? Tudo isso era muito lindo, muito mágico, né? Naquela época, né? Muito legal, com a Eva Vilma, Carlos Zara, se não me engano. E Sim. tinha. Mas depois essa novela foi reeditada, né? Ah, né? Teve uma outra versão da novela. Sim. Deve ter tido até outras, né? Que a gente não sabe, mas que eu saiba, a Globo fez uma nova versão. Então, Itanhaém foi assim onde eu passei a minha adolescência inteira e foi muito prazeroso, né? Foi muito gostoso mesmo. Foi uma é como se fosse um interior, né? Uma cidade praiana, mas é como se fosse um interior, onde você conhece todas as pessoas, conversa com todas as pessoas. Então eu era muito querida, né, na cidade. Todo mundo conhecia a minha família e esse professor se preocupava comigo e dizia: "Ah, vai fazer arquitetura, tal, né?" E eu me senti muito mal, porque eu achava que eu tinha que fazer o que ele estava dizendo, porque era uma pessoa de experiência que estava me orientando, mas assim, no íntimo, não era o que eu queria fazer, eu queria desenhar e pintar, não era projetar, né? Então, eu insisti e fui fazer artes plásticas na Faculdade de Belas Artes na época, e eu lembro que ele ficou muito decepcionado. E, assim, é interessante porque a gente já começa a sentir as barreiras desde desses momentos, né? Quando as pessoas que a gente estima dizem, não, mas olha o que você vai fazer da sua vida, não vai ganhar um tostão, né? Vai morrer de fome e tal. E interessante que não foi meu pai nem minha mãe, sempre me incentivaram muito, mas foi esse professor me falando sobre isso. E aí os percalços foram muitos, né? Porque aí fui bancar meus estudos em São Paulo, né? Morando, pagando meu aluguel, pagando a minha própria faculdade, porque eu não tinha condições, né, de fazer cursinhos, né, muito caros e tal. Então foi bem difícil, mas muito legal, muito assim edificante, né, para minha personalidade de falar, olha, cheguei, né? E outro dia mesmo eu dei uma entrevista na Unicamp para um grupo de estudantes que montaram um cursinho popular para estudantes carentes. Eles montaram um cursinho chama Arte para Quê? Para todos os estudantes de ensino médio da rede pública que quiserem ingressar na faculdade e fazer aquela prova de habilidade específica, eles dão esse cursinho gratuitamente para essas pessoas que se inscrevem, né? E eles pediram para mim conversar com esses estudantes que estavam na classe para dar um testemunho, assim como eu estou dando aqui para você. E foi exatamente isso que eu estava dizendo para eles, isso que eu comentei com vocês, que o quanto as dificuldades fazem com que a gente revalorize, né? Se empodere, se reconheça, e como é gratificante. Então, bem legal. Legal. Selma, você tocou num ponto que eu acho que, tanto para você quanto para mim, foi um determinante, né? As influências e tal. Para mim, no escotismo, né, tinha uma mensagem do fundador que dizia que Deus nos colocou nesse mundo para a gente ser feliz. Porque a felicidade não vem do sucesso profissional, você ganhar dinheiro. Tá? Sucesso profissional, a felicidade vem de outras formas. Tal, blá, 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 blá. Então, o sonho de correr atrás de como as coisas foram acontecendo foram desafiantes, né, Selma? E você sozinha,
trabalhando e bancando uma profissão que a gente sabe que é dinheiro, ficar rico, ter um iate, não vai ter. Né? Exatamente. Em arte é muito complicado, né? A gente estuda muito e compensa essas lacunas profissionais. Então a gente corre atrás mesmo, pelo menos no Brasil, né? Nossa situação aqui no país. Mas foi exatamente isso que eu conversei com esses estudantes, que a pegadinha da felicidade, tanto profissional quanto pessoal, é você gostar daquilo que você faz. Porque aí você vai sozinho, vai melhorando, melhorando, e aí você chega a ser um profissional competente e bem pago, né? Foi esse o testemunho que eu dei para o pessoal, e foi bem legal também. É Marcelo, exato. e aí quando você conclui o curso, porque eu me lembro de você na Vila Mazei, né? E você já caiu já para dar aula logo em seguida? Você já, no começo dos anos 80, você já foi dar aula de publicidade, com os conhecimentos adquiridos nesses cursos de faculdade? Exatamente, porque quando você sai com o diploma de uma faculdade de artes, o primeiro emprego que você consegue de imediato é dar aula. Pelo menos foi o meu caso, e foi a minha experiência, e eu não sei se mudou muito, eu acho que não. Tanto é que eu incentivo meus estudantes a fazerem a licenciatura, não só o bacharelado, né? Porque a licenciatura complementa a formação. Então, a gente, mesmo que não consiga fazer um concurso público, para dar aula na rede estadual, na rede municipal, você tem ensino privado, você tem projetos sociais que você pode trabalhar, curadoria, enfim. Se você tiver uma formação bem sólida, incluindo o ensino, você amplia seu campo de atuação, né? E foi o meu caso, eu comecei no colégio, no nosso saudoso Global, né? No saudoso técnico São Camilo, né? Depois passou a ser Global, né? Eu comecei lá, que era a rede privada do ensino, né? E depois fui fazendo concursos públicos, trabalhei na rede estadual, rede municipal, depois fui dar aula em universidade privada, e hoje estou no Unicamp, né? Então foi toda uma trajetória desenhada em cima de uma especialização, que você vai unindo teoria e prática, né? Unindo tudo aquilo que você está estudando e tudo aquilo que você está colocando em prática. Então é muito importante. Selma, eu me lembro que há alguns anos atrás, muitos anos atrás, você até me convidou, né, para participar de umas reuniões sobre budismo, estudos mais esotéricos e tal. Eu sempre senti em você um lado, posso estar falando bobagem, mas místico, né? Voltado para o autoconhecimento, essas coisas lúdicas. E isso, eu sempre me identifiquei com você nessa parte, né? E tanto que também continuei numa caminhada assim, paralela e tal, né? Mas, assim, as suas obras que você passou a fazer, elas trazem essa influência? É, assim, não diretamente de uma maneira temática, né? Mas como para mim espiritualidade é o mesmo que autoconhecimento, é o mesmo que colocar em prática na tua vida material tudo aquilo que você tem, né, na sua subjetividade, no seu interior. Então, sim, é porque no ato de você pintar e desenhar, é como que você entrar numa dimensão muito íntima, onde a sua mente meio que foca tanto, você concentra tanto naquilo que você está fazendo, que é uma espécie de meditação, né? E a meditação, ela é um encontro com você mesmo.
Seria transcender, né? Você transcende até as suas questões mundanas, né? Para encontrar um veio, uma forma de passar uma mensagem. Então, está, sim, intimamente ligado com todo esse processo espiritual. É justamente o que o budismo fala, né? Desse vazio que não é vazio. Ele é palpitante de vida, né? Ele é palpitante de possibilidades, ele é um campo de possibilidades. Só que quando você aquieta a sua mente, surge aquela intuição genuína que todos nós temos, né? Mas para isso a gente precisa realmente silenciar as várias vozes, né? A agitação do dia a dia, todas essas situações que a gente passa, né? E, Anselmo, o Oswaldo Montenegro, né? O compositor, o cantor, o artista, ele tem uma música que fala justamente isso. A música chama-se Intuição, né? Então ele diz que é no silêncio que está a intuição, né? Que brota a intuição, né? A inspiração. É fantástico a gente estar falando sobre isso, porque isso é uma urgência da nossa época. Tem um filósofo atual, chama Yuval Harari. Ele fala muito sobre tecnologias, né? E como o ser humano está sendo encaminhado através de mecanismos que estão por trás das tecnologias, né? Interesses mercadológicos, etc. Então, ele denuncia essas questões nas quais a gente precisa realmente se encontrar, e o que ele fala justamente é através da meditação. Ele dedica um capítulo do livro dele sobre meditação, porque ele diz que ele pratica a meditação justamente para encontrar aquilo que é mais genuíno nele mesmo, para poder escrever os seus livros. Então, ele diz que a gente, se não encontrar esses caminhos de autoconhecimento, de nos posicionarmos diante daquilo que nos influencia, em todas as mídias, em todas as formas de controle às quais a gente está submetido, então a gente vai acabar sendo manipulado, perdendo a voz da nossa existência. Então é muito importante que a gente desenvolva esse aspecto de ficar em silêncio por alguns minutos, se você não puder assim ficar muito tempo, iniciar por alguns minutos todos os dias, se encontrar com você mesmo, né? Ficar em silêncio, só isso. E observar o que passa na sua mente, ser o observador de si mesmo. Entendeu? E isso acaba, de uma certa forma, repercutindo, né? No nosso trabalho, né? No nosso olhar, né? Nessa nossa vida um pouco mais voltada para as artes, para o lado lúdico da vida, né? Agora, São, me fala uma coisa assim, só por curiosidade, uma coisa que eu sempre quis perguntar para você, assim, nessa sua caminhada, o fotógrafo, ele quando começa na sua caminhada, primeiro ele vai observando os estilos das pessoas à nossa volta. Os fotógrafos vão copiando um pouco o estilo de cada um, tirando o ensino de um, o aprendizado do outro, até que ele desenvolve seu próprio estilo, né? No caso do artista, lá ainda no começo da caminhada, também traz esse tipo de influência de outros, até se encontrar. Com certeza, a gente sempre tem uma preferência, uma admiração, né? E aí você, no comecinho, ainda não sabe qual é o seu traço, não sabe qual é a sua cor, você se lança num mundo aí desconhecido, então é isso que a gente está dizendo aqui, como é importante você chegar na originalidade, né? Então, e para isso, como é importante você entrar dentro de você mesmo, porque original é aquele que se põe
assim como é. Então, não é aquele que copia, não é aquele que reproduz, é aquele que se representa, que quer passar uma mensagem, e essa mensagem o mais íntima possível, né? No qual ele possa contribuir de alguma forma. Então, eu acho que sim. E é nessa pesquisa também que você falou, né? De olhar o mundo com os seus olhos, porque você só vai fazer diferente olhando por esse prisma muito pessoal, muito singular, muito seu, né? Porque todo mundo faz, né, as coisas indiscriminadamente, repetem-se temas, isso é comum. Só que o seu olhar, o seu jeito, o seu traço, a sua cor, no seu caso, o seu enquadramento também, a sua perspectiva, o seu ângulo, enfim, isso é seu. Isso ninguém vai lhe tirar. Então, não importa o tema, mas a sua forma de apresentar é o que vai contar. Então, é exatamente isso que você disse. Nossa. Então, as artes mais ou menos têm o mesmo formato, né? Engraçado. Tem a mesma trajetória, porque a inspiração ela acontece às vezes no momento em que você nem está buscando alguma coisa, ela acontece na tua vida pessoal, no contato com as pessoas, no contato com as paisagens, né? Então é esse momento que nós temos esse diferencial, né? Que nos ajuda a representar aquilo que a gente quer e trazer as nossas mensagens. Esse é um. Agora, assim, tem muitos professores que enveredam por esse lado acadêmico, né? De estar numa escola pública, no ensino fundamental, ensino médio, faculdade, coisa e tal, e ensina, passa técnica. Agora, você trilhar a parte acadêmica em todos os ônus, né, da profissão, de você estar lá em cima, corrigindo, ensinando, estimulando, né? Sobrava tempo para você fazer as suas obras. Por quê? Em alguns lugares por onde eu passei, tinha lá, chama Simão vai fazer exposição, não sei aonde, no metrô, não sei o quê. Como é que você conciliava isso? Verdade, até foi uma feliz coincidência você ter passado na minha exposição, né? Que legal. Lá na Santa Cecília, no metrô, as imagens de São Paulo Antigo, né? Que legal, foi muito legal esse encontro. Sim, é assim. Hoje eu tenho até mais clareza sobre isso, viu, Zé? Porque a gente, na época, não tinha essa compreensão, mas hoje existem até autores. Tem uma autora chamada Rita Irving, que fala sobre essa atuação pedagógica ou educacional, no geral, vinculada à atuação do artista. Então, o professor de artes, que também é artista, que desenvolve seu processo criativo, a sua poética, de alguma forma. Ela coloca como é importante que você alimente esses campos de trabalho que ocorrem assim, inadvertidamente, porque você está lá dando aula, de repente você tem uma ideia, você vai para o seu trabalho, desenvolve, ou às vezes você está no seu trabalho e desenvolve uma ideia para ir para o ensino, para passar para os seus estudantes. Então, é importante que a gente experiencie a criação. Com isso, a gente não quer dizer que o professor precise ser um profissional, um artista profissional, mas pelo menos experienciar o seu processo criativo. Então, eu não sabia disso, né, no passado, mas eu nunca deixava para lá esse meu lado, né? Mesmo dando aula, eu sempre fazia as coisas. E hoje a gente vê que os professores precisam mostrar os trabalhos para os seus alunos, eles precisam saber o que seus professores produzem, eles querem saber, eles têm curiosidade, né? Não são identidades que não podem se entrecruzar,
né? Como no passado a gente não comentava, então muitas vezes a gente não tinha o acesso, né? Para poder comentar isso na sala de aula e tal. E agora a gente tem, e fala, e incentiva. E na própria Unicamp nós temos a Galeria de Artes, que é a Gaia, né? Galeria de Artes do Instituto de Artes, que propicia esse espaço, tanto para os estudantes quanto para os professores. Então, é muito importante isso. Celso, só fazendo um paralelo com tudo que você falou, da importância do professor também se provocar, desenvolver as suas obras e tal, arranjar tempo, sei lá, se virar nos 30 para resolver esse problema também, né? E que não seja um fardo, seja uma coisa prazerosa. Na fotografia, no jornalismo, também acontece isso. Da seguinte forma, muitos editores de foto de fotografia nas grandes empresas, ao sentarem na mesa com o editor e mandarem uma equipe, muitos com quem eu trabalhei, de fato, tinham muita experiência, porque tinham feito muita coisa, tinham obras, tinham registros fantásticos, desafios assim, que foram vencidos, que realmente eram didáticos, né? Os desafios como repórter fotográfico, de ter ido lá resolver um problema, passar do período, feita a foto, não. Mas, de uns tempos para cá, a experiência do grande editor, de cara que foi para a rua e coisa e tal, foi sendo deixado de lado e sendo substituído por pessoas talentosas, mas que nunca tiveram aquela experiência de rua. Então, é muito comum o editor hoje, não é sem precisar citar, às vezes cobrar da equipe, mas ele nunca fez. Então, a equipe se sente meio, como se diz, meio sem norte, né? Porque se a pessoa já passou por aquilo, pô, então também tem que passar. Se ela fez na mesma condição. Por isso que é legal o que você está falando, serve de alerta, né? Para a gente também estar sempre se provocando, viu, Luciano? Sem dúvida, porque a experiência prática ela é fundamental, né? Ela enriquece muito, inclusive ajuda muito os nossos estudantes, porque nós vamos adiantar uma parte para eles, né? Olha o que acontece, por exemplo, né? No campo de trabalho, porque você sair, como a gente saía no passado, sem experiência nenhuma, sem nenhum contato, isso dificulta muito mais, né? Eu tenho uma disciplina que eu desenvolvo, uma das disciplinas que eu desenvolvo é o estágio pedagógico. E é um campo assim riquíssimo, porque os estudantes vão a campo, fazem seus estágios nas escolas, e eu estou orientando o tempo todo, e a gente está conversando, né? Do respeito que deve ter nas várias instâncias do campo, né? Do diretor, do professor que vai recebê-los, dos estudantes que estão lá e que estão olhando para eles como estagiários, mas quem são esses, né? Então, são estranhos que estão entrando na escola, num ambiente que já é tranquilo, já é ali, já está totalmente... como se fosse assim, você já está totalmente ambientado com o seu professor e, de repente, o estagiário chega, e aí gera uma curiosidade. Então, tudo isso é muito importante. E existem até autores que dizem que estágios deveriam ter em todas as disciplinas, não só nas disciplinas educacionais, né? Em todas as disciplinas, não só da arte, como em todos os campos, por causa exatamente disso que você está falando, da experiência prática, do campo de trabalho, que apresenta um outro tipo de sabedoria. São saberes muito particulares, que às vezes a teoria não alcança. Pô, fantástico. Né? Ô, Céu, nessa caminhada pela vida,
você também fez suas obras e tal. Essa aqui em específico, que está aqui no fundo, quem que é Nefertiti? Quem que É. Esse é um trabalho antigo que eu assim, que eu acho muito importante mostrar essa imagem, porque ela me remete ao meu trabalho atual. Porque na época que eu produzi esse trabalho, eu não. Eu, assim, eu pintava e desenhava muita coisa, muitos temas. Vamos dizer assim, meu traço, minhas escolhas e tal, eram similares. Eu estava desenvolvendo uma linha, né? Só que esse tema em específico, que é o sagrado feminino, que eu represento através da Nefertiti, eu resgatei agora há muito pouco tempo. Que, então tem uma significação muito interessante para mim, que é como se fosse algo que já estava vivo, mas latente, né? E assim foi revigorado, principalmente nesses últimos anos. E muito mais agora com esse período que nós estamos vivendo da pandemia. Então, eu pude me aprofundar ainda mais nesse aspecto do sagrado feminino, que é o que me interessa, está me interessando atualmente, né? Então, por isso a importância. sagrado feminino, de um modo geral, para quem não conhece em profundidade, ele trata basicamente de quê? Então, veja só que interessante. O sagrado feminino, ele não está querendo se referir especificamente às mulheres, ao gênero. E isso é uma coisa muito legal. Por quê? Porque todos nós temos os dois, né? O yin e o yang. Existe uma parte no homem que é feminina e existe uma parte na mulher que é masculina. E existem femininos e masculinos nos dois. Então, o que é o masculino? É aquele que avança, que vai para o exterior, né? Se revela, é aquele que faz acontecer, vamos dizer assim. E que todas as mulheres também têm. E os homens também. E o feminino, o que ele é? Ele é aquela interiorização, o cuidado, o afeto, é aquilo que você tem de intuitivo também. A intuição é um aspecto do sagrado feminino e que todos os homens e todas as mulheres também têm. Então, equilibrando essas duas potencialidades que nós temos no nosso íntimo, nós estamos cada vez mais completos. E quando eu falo sagrado feminino, eu estou dizendo exatamente sobre isso, sobre uma civilização inteira vivenciando, por exemplo, agora na pandemia, uma situação de fragilidade, né, na qual a gente se encontra, que necessita do desenvolvimento do sagrado feminino nos seres, porque nós estamos precisando nos comunicar mais, ser mais afetivos, criar redes colaborativas. Nós estamos num momento de sobrevivência e de interdependência total. Daí é que eu questiono um momento de levantarmos esse aspecto. Você Entende? acha que a arte é um desses instrumentos nesse momento que a civilização, a humanidade hoje está passando? Você acha que a arte tem esse poder? Sem dúvida, a arte sempre foi necessária. Ela é imprescindível para todos nós. Ela é de suma importância. Ninguém vive sem a arte. A não ser que você vá viver uma vida depressiva.
uma vida infeliz, na qual você nunca vai se reportar ao seu aspecto de mais, assim, importante, que nos diferencia dos outros reinos, do reino animal, do reino vegetal. A gente tem a criatividade, né? A gente tem esse aspecto da criação, é isso que nos diferencia. Então, é importantíssimo, porque se a gente não desenvolvesse a criatividade, nós seríamos sempre os mesmos. Nós nunca avançaríamos em nenhum patamar. Sim. E a gente vê as inúmeras invenções do ser humano hoje, incríveis, maravilhosas, por quê? Porque a gente desenvolve a criatividade. E a criatividade, ela é inerente, né? Agora eu estou falando de criatividade, não estou me reportando só à arte, né? Porque a arte precisa muito da criatividade, mas não é só a arte que precisa da criatividade. São todas as áreas, né, que a gente desenvolve. Mas no sentido da arte ter essa potência da expressão tão necessária que a gente tem, e da fruição, né? Porque quando você está fruindo uma obra, ou quando você está criando uma obra, você consegue estabilizar partes dentro de você, partes que você não conseguiria estabilizar de outra forma na sua vida comum e corrente. A sua forma de sobrevivência, de trabalho, de ir atrás das suas coisas, ela é super necessária, né? Ela é super importante, mas ela muitas vezes não te dá espaço para que você equilibre certas necessidades que você tem de se expressar e de se colocar no mundo, né? Então, daí a importância. E a arte, de um modo geral, né? Seja através da música, seja através da, da pintura. Arte é arte, né? Todas as linguagens artísticas, inclusive os meios tecnológicos que são usados hoje na arte contemporânea, principalmente, né? A interatividade, o espaço da interatividade. Quando eu falo em fruição, eu também estou falando na interatividade, nos sentidos que a gente tem que usar para interagir com a obra, que no passado se restringiam apenas à visão. Então, o corpo atuante, o corpo que tem memória, o corpo que vibra, né? A dança, a música, os cheiros, quando a gente entra numa instalação artística, os sons, enfim, tudo, né? Você exercita o desperto em todos os sentidos, né? O despertar todos os sentidos, né? E isso é um Isso. exercício que a gente, muitas vezes, as pessoas desconhecem, né? E é isso que é legal, a gente chamar as pessoas para justamente desenvolver esse potencial. Porque eu assisti um filme muito antigo, você também assistiu, chamado Sociedade dos Poetas Mortos. E no filme Sociedade dos Poetas Mortos, o cara, você vai ser advogado, vai ser médico, não, então estuda literatura, estuda poesia. Se fosse nos dias de hoje, além de professor estimular os alunos a estudar a poesia e a literatura, talvez se fosse pintar, fazer teatro, tirar foto, né? E vem ampliando o leque. E é fantástico isso aí tudo, né, Celso? Porque a gente, às vezes, está num mundo tão mágico, tão rico, né? E a gente, às vezes, deixa de expressar as coisas belas, né? E só se pega nas coisas tristes. Ah, que transportava gente, que não sei o quê, que está caro isso, não sei o quê. E a beleza da vida vai passando, né? Por isso que o artista é importante, né? Sim, e desmistificar também essa questão da arte, né? A arte é para todos. Não importa se você quer se tornar artista ou não. Você tem que experimentar, você tem que se lançar naquilo que você mais gosta, seja lá qual linguagem artística aí que você queira se desenvolver, porque, na verdade, o que a gente tem é um distanciamento muito grande, né, das pessoas.
no Brasil. Por quê? Porque a gente veio de um ensino colonializador, né? Assim, nós estamos tendo que desenvolver um processo decolonial, de entender o que os nossos artistas contemporâneos estão produzindo. Então, a arte contemporânea é hoje riquíssima. Nós temos artistas internacionais e os próprios brasileiros, o nosso próprio povo não tem esse acesso à produção desses artistas, né? Então, essas barreiras que a gente tem que diluir e mostrar, levar as pessoas aos museus, aos centros culturais e desenvolver essa experiência que transpassa o ser. É aquela experiência na qual você não precisa ficar decorando datas e entendendo o que está sendo colocado ali pelo ponto de vista do artista, mas sim aquilo que te toca, que te afeta, às vezes te causa um estranhamento, às vezes te causa dor, mas, enfim, a gente precisa, através do ensino de arte, que é o que eu defendo, aproximar crianças, adolescentes e adultos da arte que a gente produz. Fazer também as nossas pontes com a arte do passado, né? Fazer nossas pontes, explicar, contextualizar. Isso seria muito importante que a gente pudesse estreitar essas relações, e é para isso que a gente está trabalhando. Isso é importante, sabe por quê, Luciano? Porque, assim, uma coisa que eu percebi nessa nossa caminhada pela vida, que, assim, mais do que nunca, a gente sente que alguns segmentos, por estar tão distantes da sociedade, estarem acima, isso acabou fazendo que trouxesse grandes prejuízos. Então, por exemplo, com relação à esfera do governo federal, sei lá, do STF, essas instituições, os acadêmicos. Então, hoje, precisam estar mais voltados para as realidades de base, as pessoas entenderem, né? Porque até a própria academia agora começa a se aproximar mais, né? Porque tinha alguns também que eram intocáveis, eu não conseguia chegar até a pessoa para fazer um encontro. Agora, acho que as pessoas estão acordando para essa realidade, né? Sim, a gente precisa se entender como igual, né? Compartilhar, se entender como ser humano, né? Parar de lutar por posição social, status, e nos irmanar nessa situação. Mais do que nunca hoje a gente está vivendo isso, né? E um outro aspecto que eu acho importante também a gente comentar como você falou, né, do filme, e vai estudar literatura, vai criar e tal, eu acho as pessoas deveriam despertar para uma coisa interessante. Quando você cria e experiencia, seja lá qualquer coisa, fazer uma montagem de alguma coisa, uma maquete que você faz, que não precisa ser necessariamente artística, algum produto muito seu, uma música ou um jogo de efeitos tecnológicos, seja lá qual for a sua produção, a sua criação, você está desenvolvendo uma parte muito interessante para o mercado de trabalho. Porque o que eles querem hoje? O que o mercado quer? Pessoas que são líderes, pessoas que coloquem suas equipes para trabalhar, que alcancem resultados. A gente está falando de uns termos muito corporativistas, que não são os termos que eu costumo trabalhar, costumo falar, enfim, mas é uma realidade que está sendo colocada hoje. Aquele que é original, aquele que se destaca, é aquele que consegue ter esse sentimento de coletivo,
não é aquele que vai, aquele chefe do passado, né? Que fica lá, que todo mundo tem medo daquele chefe. Não é. A gente quer gente que possa fazer com que todo mundo trabalhe, todo mundo ganhe, todo mundo consiga ser feliz com aquilo que faz, né? Então, quando você desenvolve essa parte na formação acadêmica ou profissional, você tá auxiliando essa pessoa no sentido de que ela vai se destacar também. Então, às vezes esse é um mito de que você só estudando, né, e não experienciando os outros lados da sua vida, sua subjetividade, a sua criação, isso é um mito de que você vai ser completo profissionalmente, né? Não, é verdade, sabe? E assim, hoje, mais do que nunca, nós estamos numa sociedade que precisa ser inclusiva e que seja agregadora, né? A arte hoje ela tem que ser mais inclusiva, né? As pessoas têm que estar participando mais, tem que espalhar a arte para tudo quanto é. Mas tem muitas experiências na periferia que são muito positivas. Então, existe um movimento, está acontecendo um movimento por aí, né? Em grandes Sem movimentos, dúvida. através da música Grandes, e tal, né? Então, eu vejo uma grandes coisa movimentos. positiva aí, viu, Luciano? Sim, são os chamados coletivos, né? São maravilhosos. A gente conhece vários, a gente valoriza muitas dessas iniciativas lá na academia. Nós colocamos para os nossos alunos, tem o Pump My Carroça, que decora as carroças dos catadores e propicia inúmeras ações, até corte de cabelo, até eles fazem eventos para receber essas pessoas, oferecem alimentação. Tem o Esparrama, que é na São João, que faz uma dramatização na janela, né? E a partir dali convoca não é São João, é no elevado, aquele elevado que fica fechado, né? No fim de semana. Enfim, inúmeras. Tem também o de gravura, que faz uma gravura, que eu não me recordo o nome agora, mas eles faziam gravuras nos tocos das árvores que eram cortadas pela prefeitura e ficava aquele restinho de toco. Então, eles faziam gravuras para fazer uma denúncia de que aquelas árvores estavam sendo cortadas. Então, são iniciativas maravilhosas, sem falar dos grafites, das músicas, né, dos raps, que agora estão conseguindo uma certa independência de produção através das mídias, né? Eles conseguem produzir sem estar ligados às grandes produtoras, a ter que passar por todo aquele processo difícil para chegar nas grandes produtoras. É verdade. Você sabe que eu tenho feito umas experiências, assim, eu faço umas caminhadas diárias, e sempre eu passo perto de um grafite, assim, que me chama a atenção, eu faço uma foto minha, eu, em frente a esse grafite, né, para chamar a atenção do grafite. Embora eu seja um cara bonito e tal, eu destroço o grafite. Mas, você andando pelas ruas, com um olhar crítico, você vê cada obra de arte maravilhosa, cada expressão artística assim, fantástica. Se você passa de carro, você nem olha. E é muito legal, né? Se você não ocupar a praça, o outro vai ocupar. Então, é melhor a gente nós ocuparmos, e fazermos, e observarmos e interagirmos, né? A rua é a galeria de arte ao ar livre, né? Você vê no metrô, nós temos, né? O MAU, né? Museu de Arte Urbana da América Latina, é o maior museu que nós temos. Nós temos também Porto Alegre, uma experiência também assim, de fazer nos pilares, né? Embaixo do metrô. Então, é maravilhoso que a gente tenha espaços assim, espaços legalizados, né? Porque o MAU, aqui em Santana, ele é um espaço legalizado, mas foi conquistado à custa de muito sofrimento dos artistas grafiteiros da época, né? Eles escreveram um projeto, mas para isso eles tiveram que sofrer muito para saber o caminho das pedras, para
apresentar esse projeto para a prefeitura. Então, é muito legal que a gente tenha conquistado isso e que conquistemos muitos outros mais. Você passar lá, você vê lá, está entre a estação Tietê e até a estação Carandiru. Exato, E aí exato. é muito legal. Marcelo, por falar em obra, você tem algumas coisas aí interessantíssimas, muito maravilhosas, capa de livro, né? Pô, tem como mostrar? E falar. Claro, vamos lá, vamos lá. Fico muito feliz de poder compartilhar. Vamos começar, então. Eu acho que a gente pode... Posso mostrar as capinhas dos meus 2 livros? Você é a chefe, você não. Tá bom. Então, aqui é a minha publicação do mestrado, que foi quando a gente conversou, lembra? Sim, Sobre as paisagens urbanas de São Paulo. Essa 2004, capinha aqui. 2002. Isso, isso. Essa capa aqui diz respeito a um trabalho em que eu fiz, que era justamente quando a fotografia entrou no campo pictórico e o impacto que ela trouxe para a pintura, né? Então, esse estudo foi publicado e aqui tem a imagem de um trabalho meu que mostra a Catedral da Sé, né? Em 2 momentos peculiares da história. Então, essa pesquisa foi muito importante para trazer essa ideia que a gente estava comentando agora há pouco, do artista que também dá aula, mas não só isso, que também é pesquisador. É aquele que também faz pesquisas, né, importantes e devolve para a sociedade tudo aquilo que ele conquistou, né? Às vezes pelas faculdades públicas, né? Faculdades públicas nas quais ele cursou, então ele devolve essas publicações que colaboram, né? Alimentam todas as teorias já existentes, né? Historicamente acumuladas, a gente traz a nossa contribuição. Então, eu tenho esse foi a primeira publicação do mestrado, e depois eu, através da Faculdade de Educação da Unicamp, eu desenvolvi a minha pesquisa de doutorado, que foi justamente essa, que o professor é pesquisador e é artista, e eu trabalhei numa ONG, e publiquei, através da editora Setembro, esta tese. Então, foram ações com fotografia e pintura, na educação não formal, que é as organizações não lucrativas, né? E que foi muito significativa para todos os envolvidos, né? Para mim, para as crianças, que eu trabalhei com uma faixa etária de 7 a 14 anos, e com os educadores sociais que estavam ali. Então, a gente desenvolveu um trabalho bem legal. Então, essas foram as minhas publicações, e a partir daí, né, vou mostrar agora um pouquinho do que eu estou fazendo agora, né? Comentando, como eu tinha comentado com você, as questões sobre o sagrado feminino. Então, eu tenho essa série de trabalhos aqui, Iluminuras do Feminino, né? Que eu comecei a desenvolver, resgatar essa ideia do que é sagrado e tal, e comecei a desenvolver essas iluminuras, né? A gente sabe que iluminuras eram aquelas escrituras que os antigos monges desenvolviam ciência nos monastérios, né? Isolados, muitos ficavam vivendo uma vida toda reclusa, e elas tinham a primeira letra muito bem decorada, né? A Iluminura tinha aquela letra toda cheia de arabescos. Então, esses monges
eram também artistas, né? Eles não só escreviam as suas descobertas científicas, mas eles tinham um cuidado, uma poesia, né, ao transmitir essas iluminuras. Atenção, Então eu... só um Pode falar. parênteses. É possível ver o que você está dizendo aí naquele filme Em Nome da Rosa, né? Exato, exato. Porque Filme lá muito os padres ficavam escrevendo, e bastante ali, né? Não é um só, não, né? Faziam cópias, inclusive, mais ou menos iguais, né? Sim, porque o conhecimento estava restrito a essas pessoas, né? Era muito difícil as pessoas que sabiam ler, sabiam escrever, então geralmente eram os monges que detinham esses conhecimentos e os abastados, né? Os reis, aquelas pessoas mais, as elites, né, da época. Então, era através desses escritos que eles podiam perpetuar aquilo que eles estavam desenvolvendo. Então, essa série, eu vou abrir aqui, foi baseada nessa ideia das iluminuras do feminino, né? Então, os conhecimentos que a gente pode transmitir através desta concepção de um feminino que não é de gênero, mas é do ser humano, né? Um feminino mais íntimo, mais voltado às potências, às qualidades que a gente tem, né? As virtudes da alma, eu diria, né? Virtudes da alma mesmo. Então tem essa, por exemplo, essa aqui, acho que está dando para ver bem, né? Que tem um dizer assim: se tua alma te clama, aí nós temos assim, eu tenho um outro trabalho que fala assim: se tua alma te clama, vai, não te engana. Então é tipo um incentivo, que era aquilo que a gente comentou no início. Se a tua alma está te clamando algum fazer profissional específico, vai e não te engana, entendeu? Mais ou menos essa é a ideia dessa exposição. É Então, vou trazer chamado. outro. Isso, teu chamado, exato. Tua marca te perpetua, é tua insígnia, somente tua. Além da persona, você. Então, eu uso muito o rosto feminino também, né? Embora nesse aspecto do sagrado feminino eu não esteja me restringindo somente às mulheres. Mas nós temos um feminino ainda nos dias de hoje muito reprimido, né? As mulheres ainda são muito reprimidas em muitas instâncias da sociedade. Então, também tem um aspecto de denúncia, né? Então, a imagem também traz esse aspecto de denúncia da mulher hoje ainda sofrer essa espécie de repressão, né? Então, eu uso a imagem da borboleta, que traz Então, também... a repressão da mulher não é só no poder ou deixar de fazer, mas assim, é nos seus desejos, nas suas ambições, de ser o que ela quiser ser. Exato, porque existe uma violência que não é física, né? É uma violência psicológica, né? Hoje a gente tem mais conhecimento sobre isso, mais divulgação, né? Mas, inclusive, termos que expressam melhor esse tipo de coisa, que é, por exemplo, as relações tóxicas, que as relações tóxicas, muitas vezes, elas pesam mais para o lado feminino, né? Elas não quer dizer que isso também não aconteçam com os homens, mas a gente sabe que muitas vezes a maior percentagem de pessoas que sofrem abusos e relações tóxicas são as mulheres, né? É
o campo feminino. São Então, eu trago isso, né? Essa imagem aí de metamorfose, do ser transladado, essas palavras que estão. E essa questão da grafia também influi, né? Essa questão da grafia é muito importante, porque a grafia, ela também, ela entra como um componente do trabalho. Ela é um elemento formal, ela já não é só escrita. Embora ela transmita um código, ela é também um elemento formal. Aqui eu tenho as mãos segurando um coração, que é a intuição, a imagem que eu me reporto à intuição, é um detalhe de um dos trabalhos, né? Aqui é um resgate também do oráculo ancestral, da sabedoria egípcia, né? tem símbolos lá E, embaixo. então, eu coloco como se fosse o sagrado feminino, o autor da alteridade. Então, o que é alteridade? É justamente o processo empático, né? É quando você se coloca no lugar do outro, mas se coloca mesmo, né? Você vai além da simpatia, você vai para a empatia. Então, é muitas vezes no sagrado feminino que a gente desenvolve esses aspectos, né? Hoje, nos dias de hoje, né, Celso, são parentes. A empatia de você depara na rua com alguém usando máscara e o outro não usando máscara. Pô, o não uso da máscara, na minha interpretação, é falta de empatia com o próximo. Exato, tem muitas coisas que a gente tem que despertar, né? Que a gente ainda está sonâmbulo, vivendo num sonambulismo, né? Então, eu uso, às vezes, algumas frases não, alguns termos do Jung e do James Hillman, que falam sobre o daimon, que é o demônio, mas no demônio no sentido da potência, não no demônio no sentido que algumas religiões utilizam, né? A Então, força, aqui é a força, aquela luz, né? Põe vida no que te anima, é teu daimon, epifania. Então, a fragilidade é apanágio da natureza sem elo de gênero, sem elo de qualquer gênero. Então, esses trabalhos, eles são bem grandes. Se eu pudesse te mostrar algum aqui, mas é assim, são enormes, né? Que a gente, quem sabe numa outra oportunidade eu consiga fazer uma exposição virtual e aí a gente pode ver mais o detalhe, porque a ideia foi justamente essa, como se fossem flâmulas, né? Aqueles pergaminhos enroladinhos que os tá? monges faziam, é mais ou menos nesse sentido. Esse é aquele trabalho que tem a intuição aqui, teu centro, intuição genuína, pensamento, sentido, caminho que se faz caminhando. Então, é o teu centro, é a tua intuição que vai te guiar. É o caminho que se faz caminhando, né? Então, aqui a água, o líquido, ele tem muito a ver com esse sagrado feminino, com os ciclos lunares, né? Que fecundam a terra, que inundam os mares, né? Então, aqui, no caso, a mulher as mulheres do passado, elas eram veneradas como deusas, porque os seus ciclos menstruais norteavam as plantações, né? Norteavam quando que se devia plantar, quando se deviam colher, então elas eram tidas como deusas, né? Que podiam compartilhar seus saberes, né? Então aqui nesta também, feminino que te habita, ânima do mundo, a tudo permeia. O Eros, o Logos, né? A parte masculina e feminina que se entrelaçam na natureza, né? Então tem essas duas árvores aqui entrelaçadas
tanto pelas raízes quanto pelos seus galhos. Androginia, que é um aspecto daquele que não tem essa preocupação de se distinguir através do gênero. A androginia, ela é o espírito, né? Ela é primordial, ela tem os seus polos integrados, ela é a consciência da nova era. Aqui eu não estou fazendo apologia a nenhum aspecto, eu estou dizendo do potencial humano que todos nós temos, homens, mulheres, e qualquer outro tipo de opção, né? Eu Esse já... estaria errado com a denominação, o Kundalini. O Kundalini é essa potência que se levanta através da nossa espinha dorsal, né? E que invade todos os nossos chakras. Quanto mais a gente desenvolve as nossas faculdades da alma, né? Da nosso espírito, a intuição é uma delas, a gente mais acende o nosso Kundalini, né? E são nomes diferentes que são dadas em épocas diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa, né? Em todos os tipos de religiões que já foram propagadas no mundo, né? Aqui também mais uma mensagem de incentivo. Se for preciso, para as mulheres aqui no caso mesmo, se for preciso, sejam como ervas daninhas, daquelas que incomodam e espinham. Aqui já numa conotação mais de grafite, né? Porque se for preciso, a gente às vezes tem que espinhar, né? A gente tem que gritar. Às vezes é um potencial. Aí Uma já entra defesa assim, também, né, Selma? Uma defesa, né? uma defesa, porque você precisa se fazer ouvir, né? Aqui foi uma rosa que a minha irmã me deu, e eu coloquei lá no vasinho e diz que a gente tem que deixar a flor, o reino vegetal, as flores, de uma forma geral, passarem toda a missão delas, porque elas têm uma missão na nossa apreciação. Quando a gente se encanta com uma flor, elas têm uma missão, elas estão cumprindo uma missão. E eu deixei essa rosinha lá no canto, e essa rosinha foi murchando. E eu deixei ela fazer toda a missão dela, e eu achei essa imagem poética, maravilhosa, da rosinha murcha. Porque o que é uma rosinha murcha, né? Eu pintei a rosinha depois de murcha, né? Ela é uma fase da vida. Todos nós vamos viver todas estas fases, né? Então, a beleza da mulher, ela não está só nessa fase, enquanto ela é jovem, viçosa, ela está em todas as fases. E a gente precisa destituir esse padrão de beleza que fala somente da juventude. A gente precisa valorizar as pessoas mais velhas, seus saberes, a sua aparência, enfim. Selma, só um parênteses aí. Na época que nós estamos vivendo tanto de estética, né? Academia, tem que ficar bonitinho, tem que não sei o que, né? Tem duas pessoas aí que eu pago assim, eu sou fã assim, incondicional. Uma é a Fernanda Montenegro, né? Que foi envelhecendo e estou ficando lá mesmo. Pô. E a própria Brigitte Bardot, né? Que não quer saber de fazer operação, de fazer plástico, não, deixa por barco. Eu achei isso fantástico. A beleza está aí, né? Sim, a beleza está aí. Eu não critico a opção das pessoas que querem fazer esse tipo de procedimentos estéticos. Eu acho que cada um tem que escolher o que melhor lhe faz feliz, né? O que é melhor faz com que se sinta bem e que possa contribuir, né? De uma forma mais produtiva para a sociedade. Então, não tenho essa crítica. Mas também acho que a gente tem que olhar para tudo, né? Esse é o meu processo de trabalho, né? De desenhar e jogar tinta diluída, esperar secar, tipo um aquarelado. Então, tem o desenho de carvão. Então, e tem também as denúncias, né? Das civilizações que ainda... dos países que ainda oprimem as mulheres, né, de uma forma geral, que a gente respeita, mas a gente tem
a obrigação de cada vez mais ir divulgando e esclarecendo a nossa posição sobre o que a mulher precisa estudar, que a mulher precisa se desenvolver profissionalmente, ela precisa se colocar no mundo de uma forma mais livre, cada vez mais livre e mais atuante, né? Então, esses Independente, trabalhos, independente, esses independente. trabalhos foram sendo reunidos, né? Foram sendo tentando abordar etnias diferentes. Você está percebendo que eu estou tentando abordar não só diferentes faixas etárias, mas diferentes etnias, né? E trazendo a beleza em todos os sentidos, em todos os parâmetros, para que a gente entre nessa perspectiva intercultural mesmo, né? Então é essa a nossa proposta, E principalmente. essas pessoas que você retratou são da sua imaginação ou espelho de alguém que você viu, que você observou? Essas pessoas são rostos que eu recolho detalhes de várias pessoas, aí eu monto esse rosto. Então não é uma só pessoa, né? É um olho, é uma boca, e eu me inspiro nos meios midiáticos em geral, até nas redes sociais. Ah, legal. É uma coleta, né? E nas épocas de pandemia, eu voltei para as minhas raízes também de adolescência, né? De criança até, quando eu bordava. Então, eu peguei, assim, introspectivamente, comecei a fazer bordados. Esse é um trabalho também muito, bem grande, assim, que eu só coloquei o detalhe de um bordado, né? Porque eu acho que o bordado, ele leva você a cada momento para si mesmo também. Também tem Ah, um foco, também tem uma concentração. mas, Esse também mas, é um mas trabalho de naquela obra lá, bordado. Marcelo, naquela obra lá tem uma outra, se puder voltar, nessa obra aí tem uma outra coisa que é muito interessante, né? Você toca nos arquétipos, né? Exato, os arquétipos, colocado por Jung, que fala também da alquimia, né? Que todos nós estamos sempre nos baseando em um arquétipo e não temos consciência. A gente precisa estudar mais isso, nos aprofundar. Existem aqueles arquétipos ancestrais, né? No inconsciente coletivo, que participam da nossa vida ativamente, a gente não tem a mínima noção, a gente não se volta para isso. E o E Jung falava da individuação, né? Como? não explora muito bem isso, né? Exato, fala da individuação, que é você trazer tudo isso para o centro desse autoconhecimento e integrar essas partes, né? Constelar. Ele usa o termo constelar estas partes, né? Então é isso. Esse aqui também é um trabalho de bordado e pintura. Tudo isso aqui foi bordado, não dá para ver muito bem. Aquele outro que você viu aí por partes foi juntado com crochê Olha, também. Crochê e bordado, porque crochê, né? A gente lembra do feminino. Sempre que a gente fala em crochê, a gente lembra do feminino. E é um trabalho que eu respeito muito, e é um trabalho que não é valorizado. E hoje as artes visuais estão descobrindo, os trabalhos dos artistas estão sendo explorados através do crochê, do bordado, daqueles ditos femininos, né, do passado. Hoje todos estão podendo explorar isso livremente, isso é muito bom, muito legal. Então aqui você está vendo essas rosinhas, ó, tem 3 rosinhas, né? Uma que é botão, uma que é flor e a outra que já está envelhecidinha, murchinha, né? Então aqui as imagens já ligadas pelo crochê, a rosinha, as ah, imagens que eu mostrei e agora elas individualmente colocadas, ligadas umas às outras, assim como somos nós, né?
ligados uns aos outros, mas não temos a dimensão dessa proporção de que nós somos um todo, né? Esse é aquele trabalho do bordado, né? Iluminura, ele é bem grande. Então foi um momento de muita reflexão. Aqui a gente já tem a natureza, né? Junto conosco, formando esse todo, né? Acho que eu já estou no finalzinho, né? Esse é o detalhe que eu passei antes. As iluminuras do feminino, tudo bordado, né? Tal. Esse aqui já são as coisas que eu já... E é isso. Esses são os trabalhos que eu desenvolvi nesses momentos de muita reflexão e introspecção. Atualmente, o trabalho que eu estou me dedicando já é... Eu considero que um passo acima, que são mulheres também, nesse momento aí, como você viu nesses outros trabalhos, mas são mulheres sorrindo. Porque eu já senti a necessidade de colocar o sorriso. O sorriso que denota a realização e a nossa própria evolução ao lidar com esses conflitos e com esses problemas sociais que a gente lida, que não são só sociais, são ambientais, são de toda sorte, né? Então, o sorriso representando esse patamar acima. E alguma coisa também vem da alma, né? É a expressão da alma, né, Silvia? Isso, uma conquista, né? Quando você sorri, você pode não estar se sentindo feliz, mas o teu sorriso começa a influenciar. Isso é uma sabedoria também milenar, passada pelo budismo. Quando você, mesmo estando totalmente lá, deprimido, chateado, se você sorri, que é uma das práticas meditativas, meditar sorrindo, você transmite isso para a sua psique, para o seu corpo físico, e a partir daí você vai se sentindo melhor e superando da melhor forma, trazendo a tua melhor versão quântica para resolver aquele problema. Sim. E no escotismo a gente também usa, além de sorriso, cantar uma canção. Ah, que legal aí. É isso. Ô, Céu, agora sim, todas essas suas obras, uma pergunta que eu sempre tenho, né? Os fotógrafos, grandes fotógrafos, tal, às vezes os caras não guardaram o seu material porque não tem espaço, ou foi por algum acerto. Como é que vocês, artistas, armazenam, arquivam, catalogam todo esse conjunto de coisas? É uma curiosidade que eu tenho. Eu acabei achando uma forma, porque trabalhando com essas flâmulas, eu consigo transportá-las facilmente, né? Eu achei esta fórmula. Mas os meus colegas, eles muitas vezes têm que ter um estúdio, e às vezes isso onera muito o trabalho, né? Então, quando não tem um projeto de alguém que cede um espaço para o artista trabalhar, ou quando ele não tem vamos dizer assim, não passa por um edital, né, que possa desenvolver algum trabalho profissional, então ele tem mesmo que encontrar esse lugar, esse ateliê, né? E dependendo do trabalho dele, é muito complicado. É muito complicado. Por isso que nós temos essa necessidade de estar sempre nos movimentando dentro dos circuitos para poder
divulgar o nosso trabalho. Então, são caminhos bem difíceis, né? A gente sabe que é bem difícil, mas é assim que acontece, né? Muitos colegas estão sofrendo muito, inclusive, nesses momentos atuais, né? Com a pandemia. A gente fotografou um artista, estamos vendo. Pô, o cara tinha alugado um galpão assim, mas gigantesco, caramba, porque as obras deles eram grandes. Tá? Como é que guarda tudo isso, né? Como é que é o processo? Né? Tem uns que guarda pendurado no guarda-roupa. Pois é isso aí, tem que se virar. O que não pode é parar de produzir. Não. Tem que achar meios para isso acontecer, né? Porque ele não trabalha para vender, ele trabalha para ele, né? Ele trabalha para ele e para todos, né? Para os quais ele vai passar essa mensagem. Então, é isso. É encontrar fórmulas de continuar produzindo, sempre. Legal. Ô, Sam, eu queria te agradecer do fundo do coração por a gente ter tido essa conversa aí, de eu ter aprendido muito com você e agradecer, né? Muito obrigado aí pelas caminhadas da vida, né, Sam? Nossa, são trocas. Eu também sou muito grata, né? Fazendo aquela reverência que a gente faz. Muito grata. Namastê. Porque é assim que a gente conquista grandes amigos, né? Devo muito a você, porque você tem esse talento, além de ser um maravilhoso artista que trabalha com a fotografia, também tem esse talento de unir as pessoas, né? De trazer as pessoas, se aproximar das pessoas. Isso não são todas as pessoas que têm, não. Então, parabéns também. Não sabia, mas eu te agradeço. Tem sim, você sabe, sim. Esse é um potencial que é muito peculiar da sua trajetória. E a gente se conhece, ó, e eu vejo pelo seu canal, pelas suas conversas e por tudo que eu vivi junto com você, né, nos nossos encontros, o quanto você é humano nesse sentido, o quanto você tem essa coisa gostosa do amigo, do bate-papo, da conversa, e isso é uma coisa que você deve preservar para sempre, tenho certeza que vai. Muito Legal. obrigada pelo Então, convite, estar aqui. Tá. ô, Sam, eu te desejo um beijo no seu coração, tudo resolva da melhor forma possível na sua caminhada pela vida e, em breve, num espaço curto de tempo, a gente se encontra, não encontra. Para quem tem um dia se encontra para tomar um café, bater papo e dar risada. Com certeza, com certeza. Eu te agradeço muito pelo convite, viu? Estou muito honrada de participar do seu canal. É isso, estamos juntos. Tá? Então, beijão. Beijo.